O Magnata perguntou aqui no chat a questão dos pings nos campeonatos. Principalmente aqui nas Américas, né, nacionais. E eu queria expandir essa pergunta, né, de tipo, o quão atrapalha isso vocês e, tipo, quanto do jogo de vocês tu acha que tem que... Tu acha não, tipo, vocês têm que mudar pra se adaptar ao ping diferente? Cara, tem duas coisas que acontecem quando a gente vai jogar contra eles. Tem esse fator do ping, que acaba te colocando um pouco mais passivo em algumas situações. Ou você saber que se você der um pouco over no seu strafe ali, você pode gerar um pique. Então, principalmente em situações de risco, que você sabe que aquele pique ali vai desestruturar o time. Ou é óbvio que o time vai te engajar. Às vezes, se fosse num Latam 0 de ping, por você confiar na sua skill ali, você estrefaria, colocaria pressão naquele time. Você estrefaria, daria um capa, tiraria, mudaria o pixel ou jogaria mais um pouco. Por estar nesse fator ping, você evita isso. Então você deixa de dar essa pressão, mas você só pressiona o cara com essa questão dele saber que você tá com 100 de vida, dele saber que tem 4 jogadores no compound, você pressiona ele no mind ali. Uhum. E não nesse físico que acontece com 0 de ping ele de estar pressionando. Mas às vezes dá pra punir sim, mesmo assim. Mas tem um equilíbrio, tem duas coisas que mudam. Tem essa questão do ping, que às vezes te força a apertar mais o W também. Tem situação, eu falo muito isso com os meninos, tá? A gente tá jogando num ping alto aí. Se você ficar strafando demais, cada strafe que você der é uma vantagem que você tá dando pro cara. Então, abre de uma vez e mata de uma vez e vamos pra próxima, entendeu? Uhum. Já mata os caras de uma vez, fala pra fight ser o mais curto que a gente conseguir, ela começar, ela terminar, porque quanto mais ela estender, quanto mais pique você der, mais vezes você vai estar dando vantagem na troca pro cara. Então, chegou na surpresa, vai pra frente, termina rápido. O rolê outra coisa que influencia é por ser um lobby mais organizado, fica muito mais fácil de ler. Pra mim ajuda demais. Quando eu tô jogando SA, é muito mais complexo o jogo do que jogar no NA. Eu tenho muito mais facilidade de jogar lá contra os gringos, por já ter um mindset, do que jogar aqui no Latam e classificar, pra você ter noção. Então, é mais caótico? Seria tipo o nosso treino ele é muito mais pra gente conseguir classificar no Latam, porque eu sei que se a gente chegar no NA, o jogo funciona com naturalidade. Por quê? Eu sei como vai ser o comportamento dos times, porque é 16 times que já tem meio que uma direção a ser seguida. Se tem uma progressão que não tem ninguém, eu vou pegar. Se tem uma posição que é forte e eu tô numa posição fraca, eu vou pra posição forte. Quando você vai jogar no SA, é muito difícil. Você entender o que os outros times estão fazendo. Então você joga praticamente com o seu e o que está acontecendo no mapa. Uhum. Tem 2 caras caídos ali, vamos lá que nós vamos fazer um 4x2. É melhor jogar assim no SA. Por quê? Às vezes bate uma safe, você fala, aquele compound ali tem visão daquele outro, então ele vai pegar. No NA, vai acontecer isso por padrão. No SA, às vezes os times nem sabem disso, às vezes eles ficam ali trancando a borda. E aí vira aquela barreira, vira aquele muro, entende? Uhum. E aí, nisso, encadeia uma troca na outra. Se você precisar bater na casa ali, vai ter um time atrás, e atrás vai vir um time dentro do gás. E aí, a complexidade aumenta muito por não ter padrão, não ter uma base para entender ali. Não tem sim, como sim. Pô, teve alguém que falou isso, não vou lembrar quem falou isso, se foi Spark, se falou, se foi o próprio Rustizeira. Mas em alguma das entrevistas que a gente fez aqui, o cara falou a mesma coisa, que a classificatória aqui regional e tal é mais difícil e depois jogar com os gringos por causa da questão caótica mesmo. Os treinos refletem isso. O treino é mais difícil do que a classificatória. Porque os treinos, ele tende a ser mais caótico ainda por ter o efeito que o SA tem, de às vezes tá cada um fazendo alguma coisa sem ter um padrão, sem saber o porquê tá fazendo, às vezes. E junta com um fator pressão, que não tem no campeonato. Às vezes o time tem uma pressão a mais, então às vezes ele evita fazer certo tipo de ação e no treino não tem, então ele só faz, só bate um carro, só vai pra cima de você por não ter essa pressão. Então, é assim, os treinos no PUBG ele é mais difícil do que o campeonato no físico
E o alto nível, quando você sabe jogar ele pelo menos tem a impressão de ser mais fácil do que, às vezes, num lobby mais com a galera que tá começando, ainda Sim. tá entendendo. É tudo pela questão dos padrões, né? Tipo, poder entender o que tá acontecendo e se planejar melhor, assim, do que tu achar que tá tomando uma decisão boa, mas tem um time que não sabe que tá errado, entre aspas, errado, mas aí ele se surpreende porque, tipo, não faz sentido ter um time ali, mas o cara tá ali, e toda essa questão, assim, né? E a galera não deve nem se culpar, porque muito tempo, eu já fui esse time aí, entende? Uhum. Por não saber mesmo. Então, muitas vezes eu não sabia que tal era melhor que isso, que às vezes ficar na borda eu vou perder muita vantagem. Eu também já passei, eu já fui esse cara no início. Então, é um processo também de aprender, de testar as coisas mesmo. Então, eu entendo, não tô fazendo uma crítica, assim, falando Sim, que é horrível, é só faz parte do processo, eu sei que acontece. sim, com certeza, porque daí a gente volta na mesma tecla do jogo ser muito difícil, de ter pouco acesso à informação, e aí Sim, fica sim. nessa roda, assim, né? Tipo, uma coisa leva a outra.